Evangelizar, irmãos, precisa ser fruto da nossa obediência ao Todo-Poderoso, movidos pelo amor ao Senhor. E quando nós entendemos esta verdade, não vamos parar. Nós vamos em frente. Evangelizar, obediência e amor. Amém? Evangelizar, irmãos, precisa ser fruto da nossa obediência ao Todo-Poderoso, movidos pelo amor ao Senhor. E quando nós entendemos esta verdade, não vamos parar. Nós vamos em frente. Nós vamos passar pelas quadras dessa cidade, pelos povoados que nos cercam, pelos municípios vizinhos, pelos estados vizinhos, e vamos fazer a obra do Senhor onde quer que Ele nos enviar. Essa é a verdade que nós precisamos tomar posse. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, ouça a ordem de Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos 16:15. E disse-lhes Cristo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por este mandamento que tu tens nos dado, Senhor. Porque o nosso coração se alegra pela possibilidade de pregarmos o teu Evangelho. Sabemos que os teus anjos anelam fazer isso, Senhor. Mas reservou a nós essa honra, Pai. Ô Senhor, toca nos nossos corações, move nas nossas vidas, para que nós possamos, despertos, sair a falar, Senhor, a falar do teu amor, da tua salvação, a falar do arrependimento. Ô Espírito, fala conosco neste dia, move nas nossas vidas, instrua-nos, Pai. Esse é nosso clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, quando nós gostamos de algo, nós temos prazer em falar deste algo, com certeza. Quando você gosta, que seja algo importante, que seja alguma coisa importante, alguns gostam muito de política e discute política todos os dias, outros gostam de outros temas e discute esses temas a cada instante, a cada minuto, defende suas posições, defende suas colocações, não é verdade? Nós que amamos a Cristo, que temos o Senhor como Salvador, como Redentor, não podemos de forma alguma deixar de falar de Cristo Jesus. Nós não podemos de forma alguma nos calar, irmãos, mas partirmos para o campo, para que a palavra seja semeada, para que vidas sejam alcançadas. Que vidas sejam alcançadas. Um dos mandamentos de Cristo para a nossa vida é que devemos buscá-lo com todas as nossas forças, colocando-o em primeiro lugar na nossa vida. Isso leva-nos a entender, irmãos, que nada é mais importante, nada é mais precioso para mim, tampouco para você, nada é mais precioso para o homem, a não ser falar de Cristo, testemunhar de Cristo. Isto é o mais importante. Nós precisamos entender esta verdade e colocá-la em prática a cada instante da nossa vida. E muitas vezes nós nos perguntamos, o que é que temos feito? O que é que nós temos feito com a mensagem de Cristo? Será que a vivenciamos? Se a vivenciamos, por que não testemunhamos? Se nós não testemunhamos, entende-se que não amamos. É algo desta forma, irmãos. Se você não fala de Cristo, fica subentendido que Ele não é importante para você. Ele não move de forma soberana na tua existência. Irmãos, é dever e precisamos entender e nos esforçarmos para sermos testemunhas de Cristo em Montanha, em Viático, em Vitória, até os confins do mundo. Esta é a mensagem de Cristo Jesus para a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, afirma o apóstolo Paulo, ouça, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, faz uma colocação muito interessante. Ele
coloca-se como embaixador. Embaixador de Cristo. O que é o embaixador? É o representante de uma nação em outra nação. É o representante de um país em outro país. Aqui no Brasil nós temos diversas embaixadas e ali estão os embaixadores. Eles representam aquela nação aqui. E é interessante, amados, entre os muros da embaixada, ali representa verdadeiramente, de fato, aquele país. E o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você é um embaixador, é um representante do Senhor. E como representantes nós não podemos deixar de levar a mensagem para aquelas pessoas que dela necessitam. E se nós não observarmos, irmãos, esta verdade, com certeza alguma coisa errada existe na nossa fé. Existe na nossa fé. Talvez você pode até contestar e afirmar, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu não sei isso, não sei aquilo. Amados, quem não sabe, procure aprender, porque o Espírito Santo está pronto para orientar. O Espírito Santo está aí ao nosso alcance para nos ensinar, para nos dar a palavra, para nos dar o direcionamento que nós precisamos para fazermos a obra do Todo-Poderoso. Se nós não temos, é porque não temos buscado, amados. É porque não temos buscado. É evidente que nem todos serão pregadores ou cantores, missionários, enfim, mas o Senhor tem algo para você na sua obra. O Senhor tem algo para você. Você não vai ficar de braços cruzados porque o Senhor não o chamou ou a chamou para que fique de braços cruzados na obra. Não, de forma alguma. Irmãos, como representantes de Cristo, nós temos o dever de testemunhar da glória, do poder, do amor, da salvação do Mestre. E nós vamos observar alguns aspectos que fica subentendido na vida daqueles que não falam de Cristo Jesus. O primeiro aspecto, o ato de não evangelizar é um ato de profundo egoísmo. De profundo egoísmo, irmãos. Talvez não faz muito sentido, mas por que não evangelizar é egoísmo? Amados, não existe nada mais precioso, nada mais profundo, nada mais maravilhoso na vida do homem do que Cristo. E quando você de fato tem Cristo Jesus, quando Cristo habita no teu coração e você guarda apenas para si, alguma coisa não está funcionando da forma que Deus deseja. Nós estamos retendo para nós a mensagem de salvação que Deus te incumbiu de levar para as pessoas. E o Senhor entende isto, irmãos, como egoísmo, falta de amor para com o próximo. Nós não podemos de forma alguma guardar apenas para nós o mais precioso presente, a salvação. E com certeza, se nós não cumprirmos o mandamento do Senhor, estaremos em pecado. Amém? Outro aspecto, letra B. Devemos evangelizar porque amamos o nosso próximo. Porque amamos o nosso próximo. O mandamento de Cristo é que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amados, devemos evangelizar porque amamos o nosso próximo. Veja, todos nós sabemos que não há castigo pior, maior do que a condenação eterna. Nada passa perto desta seriedade, desta consequência terrível. Nada passa perto disso. Mas se nós afirmamos que amamos o próximo, porque Deus nos diz que devemos amá-los, como reter a mensagem para nós? Como reter essa mensagem, amados? Nós temos, queridos, que levar a palavra do Senhor para aquele próximo, porque nós o amamos e queremos o melhor para esta pessoa. Queremos o melhor para ele. E é certo, irmãos, que quando passamos a pensar por esse aspecto, por esta faceta, parece que estamos um tanto longe de algumas coisas. Parece que não é bem aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, mas é tempo de acordarmos e fazermos aquilo que Deus quer. Amados, se há amor em nosso coração, com certeza nós queremos que esta pessoa que nós amamos
tenha o melhor, e o melhor, com certeza, é Cristo Jesus. Nada é mais forte, nada é mais importante, e vamos, de fato, demonstrar que o amamos. Amém? C. Muitos tentam tornar mais agradável aos outros a mensagem do Evangelho. Nós sabemos que a mensagem do Evangelho é contundente. Ela é radical. Cristo foi radical enquanto na terra. A mensagem que Cristo pregou desagradou toda a religião daquela época. Todos os sacerdotes, todos aqueles que estavam de uma forma ligada à religião ou não, eles ficaram tristes e quiseram acabar com a raça de Cristo. Esta é uma realidade, amados, porque Cristo falou a verdade. Cristo não usou de meias palavras para afirmar que era necessária uma mudança radical de vida. E nós muitas vezes temos vergonha ou medo de desagradar as pessoas em afirmar que se a pessoa não fizer um compromisso e viver Cristo de fato, não herdará o reino dos céus. Nós ficamos pé atrás, mas se eu falar dessa forma, a pessoa há de entristecer-se, talvez não venha mais à igreja, talvez não queira mais falar comigo, enfim, nós retemos a palavra verdadeira e entramos, amados, com aquela água com açúcar. Ah, porque Deus é amor? Sim, Deus é amor. Mas esquece da segunda parte, que Ele também é justiça. Não fala da justiça porque não quer desagradar as pessoas. Ah, porque Deus pode te dar a vitória. Deus pode fazer, Deus pode isso, Deus pode aquilo, mas esquece que Deus exige compromisso com Ele. Essa parte ninguém fala. Nós precisamos pregar o Evangelho integral. E o Evangelho integral é aquele que está na palavra. Sem retermos, amados, sem retermos aquilo que nós achamos que vai desagradar as pessoas. Tem que pregar o Evangelho. Se está na palavra, irmãos, se está na palavra, é para ser pregado. Está aqui. O Espírito Santo não errou em deixar estas verdades expostas para cada um de nós. Não foi um erro do Espírito Santo. Eu sei que às vezes eu sou um pouco desagradável, eu sei disso. Eu sou meio desagradável na pregação do Evangelho porque eu não sei pregar um Evangelho de forma diferente daquele que está na Bíblia. Eu não sei. Eu não sei chegar para você, irmã, e falar, ó, Deus vai te dar a vitória. Deus vai mudar teu casamento. Vai te enriquecer. Deus vai te fazer isso, fazer aquilo. Sem mostrar o outro lado da moeda. Tu precisa ser santa. Viver os princípios de Deus. Viver em santidade. Em arrependimento. Na pregação do Evangelho. Lendo a Bíblia, jejuando, orando. Eu não sei mostrar apenas o lado maravilhoso, o lado glamouroso de Deus, sem mostrar o lado da justiça, da necessidade que cada um de nós temos que desempenhar para recebermos de Deus as bênçãos. É fato que o Senhor tem bênçãos incontáveis para cada um de nós, e isso é inegável. Mas nós temos que entender que se nós não morrermos para nós mesmos e fazermos a vontade dEle, não vamos alcançar as bênçãos. Não vamos alcançar. E se nós não mostrarmos a realidade da palavra, a realidade do Evangelho, como é que essa pessoa há de arrepender-se, mudar de vida, voltar-se para o Senhor? Como? Ele vai achar que a sua vida está muito boa. E é isso que, infelizmente, nesses últimos tempos tem acontecido. As pessoas vão à igreja e só ouvem bênção, 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 profecia, 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 muita música, muita música, muita música, quando não tem um teatro, quando não tem uma dança e coisas assim desse tipo. Aí a pessoa volta para casa toda feliz, oh, que bênção, quanto hoje foi poderoso, aquela coisa toda. Só que não houve transformação. Encheu apenas o coração de algo passageiro que no decorrer da semana morre, apaga. É um fogo que se apaga. Mas quando a pessoa ouve a palavra verdadeira, e essa palavra entra no coração e produz transformação, ela sai, na segunda-feira, ela vai estar um pouco fria. Na terça, um pouco mais quente. Na quarta, ainda mais quente. Porque a fome a faz buscar Deus, e o Espírito Santo vai trabalhando o seu coração e aquecendo a sua vida. Mas só é possível isso quando nós pregamos de fato a palavra. Letra D. Proclamar ao pecador a respeito de sua condição de escravo do pecado.
Uma das coisas que nós temos ouvido as pessoas falarem para agradar o amigo, agradar aquelas pessoas que são próximas, elas chegam assim, quando o tema é religioso: ah, mas todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos um em Cristo. As pessoas tentam, amados, ser agradável, entre aspas, ser agradável, e expõem algo que é uma mentira como se fosse uma verdade. O que diz a palavra, irmãos? Que nós somos escravos do pecado, independente de quem seja. Todos nós somos escravos do pecado e nós não podemos omitir essa verdade para as pessoas. Como escravo do pecado? Porque herdamos o pecado original na nossa vida, nascemos no pecado, vivemos no pecado, e se não houver arrependimento, impossível que haja salvação, que haja uma mudança de vida. Mas muitos não querem falar desta situação, porque não querem constranger ou não querem desagradar o seu amigo. E entram com aquelas palavras, entram com aquelas conversas que são superficiais e não mostram a verdade. A Bíblia diz que todos nós estamos longe do Senhor, mas quando encontramos a Cristo, Ele nos enxerta na oliveira verdadeira. Esta é a verdade da palavra. Ou seja, até o momento que eu não tinha reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, eu não era filho de Deus, sim, criatura de Deus. Eu não era irmão daqueles que serviam ao Senhor, porque eu estava longe do Senhor. Essa é uma realidade, amados. E nós não podemos, para agradar as pessoas, torcer a palavra. Cuidado para não torcer a palavra. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a palavra, ela é imutável, ela é verdadeira. Amém? Letra E. Depois da conversão do pecador, este deve ser levado a um compromisso com a igreja. Isso é fato. Quando nós olhamos na palavra, nós vemos que aquelas pessoas que aceitavam a Cristo reuniu-se com os discípulos. As igrejas eram constituídas não como nós as conhecemos hoje, denominações, templos dessa forma, não. Mas havia aquelas reuniões familiares. Cada um procurava uma família, ali estavam reunidos. E as pessoas ensinavam a palavra. Aqueles que eram autoridades ensinavam a palavra. Essa necessidade de possuirmos um compromisso com a igreja é bíblica. Nós vivemos dias dos desigrejados. Os desigrejados são aqueles que acham que a igreja é errado. A igreja tem muitas erradas, de fato, muitas denominações, muitas entidades religiosas que fogem dos princípios bíblicos, porém, não justifica olharmos para todas da mesma forma, porque ainda há o remanescente do Senhor, o remanescente de Deus. E se há o remanescente de Deus, por que vamos ficar em casa, trancafiados em casa? Ah, mas aqui na minha casa eu faço o meu culto doméstico, aqui eu busco Deus, aqui eu leio a Bíblia, aqui eu oro. Não, não vai acontecer. É muito difícil. É muito difícil se você não tiver um compromisso físico com uma entidade, com uma igreja. É muito difícil você ser fiel dentro da sua casa, porque o tempo vai te consumir. Veja, nós temos um compromisso com a igreja. Todos aqui são membros da igreja. Nós temos um compromisso. Só que as dificuldades nos roubam a quarta-feira. Não vemos a igreja. Na sexta-feira, somos roubados, não vemos a igreja. No domingo, quantas vezes não estamos aqui presentes porque alguma situação tirou a possibilidade de estarmos aqui? Agora imagine se você não tiver compromisso. Ah, vou ficar em casa. Tu não terás tempo para buscar o Senhor, tempos para servir ao Todo-Poderoso, tempo, porque o tempo será ainda mais roubado. Se nós temos um compromisso e é difícil honrá-lo, imagine um compromisso com Deus que nós não vemos. Vai passando meio que desapercebido, e com o tempo já não ora-se, já não lê a Bíblia, já não evangeliza, que é mandamento do Senhor, já não faz mais nada para o Todo-Poderoso. Como é que vamos agradar ao Mestre? Amados, somos representantes de Deus, representantes de Cristo Jesus, e temos que nos envolver com aquilo que é de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13 está escrito: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Ainda 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Marcos 11, versículo 22. E Jesus respondendo disse-lhe, tendes fé em Deus. Tendes fé em Deus. Queridos, nós não podemos reter a mensagem. É necessário evangelizarmos, fazermos por obediência e, consequentemente, por amor ao Todo-Poderoso, porque nós amamos o próximo e temos essa necessidade na nossa vida. Não permita, irmãos, que a situação te roube de agradar o Todo-Poderoso. Não permita que as dificuldades do dia a dia te atrapalhem na caminhada. Não permita. Nós precisamos orar da seguinte forma: Deus, move na minha vida, dá-me consciência, como eu posso te servir, como posso fazer a tua obra, como posso doar-me para ti. Peça essa direção ao Senhor, peça esse discernimento, porque Deus há de respondê-los. Deus há de respondê-los. Segundo tópico, como representantes, temos a obrigação de evangelizar. O primeiro, nós somos representantes de Jesus. Segundo, como representantes, temos a obrigação de evangelizar. Essa obrigação pesa sobre a minha vida, sobre a tua vida. Letra A, é um mandamento que o Senhor nos deu. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ainda Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18. E disse-lhes Cristo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Aleluias. Irmãos, é mandamento, é o imperativo, é o ide do Senhor. Portanto, ide. Ainda em Marcos, ide por todo o mundo. É preciso ir, saia do teu lugar, saia, faça alguma coisa através da fé que você tem no Senhor. Se tu amas Cristo, não retenha a mensagem de salvação, não guarde para si, mas que tu sejas um representante, uma representante que entenda a obrigação de testemunhar do nosso Senhor e Salvador às pessoas. Amém? E a partir desse momento, amados, nós estaremos em perfeita comunhão com o Todo-Poderoso, porque o Senhor há de trabalhar o nosso coração, o Senhor há de mover grandemente na nossa vida. O Senhor nos ordenou a pregar o Evangelho, pois Ele quer que a sua mensagem atinja quem? A toda criatura. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem são as criaturas? São as pessoas que estão nessa cidade, que estão nesse município, que estão no município vizinho, que estão nessa nação, em outras nações, em outros continentes. São as criaturas que Deus quer que sejam alcançadas. Deus deseja, irmãos, que todos ouçam a palavra de salvação. Ainda, a todas as nações. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. É interessante, a palavra do Senhor não restringe-se a uma nação, mas a todos os homens, independente de cor, situação social, raça, enfim, independente dessas situações, todas as nações, elas são carentes da mensagem de salvação, e o homem precisa fazer a obra. O missionário precisa fazer a obra. O Senhor ordenou pregar o Evangelho
a todo o mundo. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Fica claro que nós temos essa missão, ir pelo mundo e pregar o evangelho. Mas pastor, eu não posso ir para Moçambique. Como o pastor foi o ano passado, eu não posso ir em Moçambique. Não posso ir na Índia. Mas pode ir em Mucurici? Pode ir em Mucurici? Eis o teu mundo. Pode ir no bairro Palhinha? Eis o teu mundo. Podes ir no bairro Brasília? Eis o teu mundo. É assim, amados. Nós não podemos inventar situações para que não façamos a obra. E nós somos bons para justificarmos. Nós somos bons para isso. Ainda, todas as aldeias. Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Cristo Jesus, amados, não ficou parado, sentado atrás de uma mesa, ou num gabinete com ar-condicionado, só recebendo relatório dos seus discípulos. Não, Jesus foi ao campo. A Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça, porque ele não ficou em casa. Ele entendia que as pessoas precisavam ouvir a mensagem de salvação, e ele foi, e ele testemunhou da obra que lhe foi confiada pelo Todo-Poderoso. Nós, a exemplo de Cristo, precisamos fazer as mesmas coisas, precisamos agir da mesma forma, precisamos eliminar a terrível preguiça da nossa vida. A terrível preguiça. O Senhor nos ordenou a pregar o evangelho em todo lugar. Atos 17:30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Amém? Queridos, a ordem de pregação ela é muito clara. Nós vimos diversos textos que abrangem alguns aspectos e nós, com certeza, nos encaixamos em um deles. Nos encaixamos. Não fazemos porque estamos retendo a palavra para nós. Aí entra mais uma vez aquele questionamento. Até que ponto amamos a Cristo? Até que ponto amamos o Senhor? Até que ponto? Amém? Como representantes, temos a obrigação de evangelizar. Letra B. É uma obrigação de todo salvo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Me imposta esta obrigação, ou seja, o Senhor obrigou. Paulo disse, me é imposta esta obrigação, é uma imposição de Deus. Me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele temia as consequências da desobediência na pregação do evangelho, porque era uma imposição de Deus à sua vida, consequentemente a cada um de nós. Irmãos, isso significa que todo crente deve pregar a palavra. Não significa que o crente deva pregar a palavra constrangido ou forçado. Apesar que é uma imposição de Deus, mas entenda, a partir do momento que nós amamos o Criador, que entendemos que somos escravos de Cristo, é um prazer fazer a vontade do Senhor através da nossa vida. Portanto, aquilo que é uma imposição, uma obrigação, torna-se um prazer da nossa vida, porque nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluias! Quem é que nos dá condições para pregarmos o Evangelho? O Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A grande diferença na vida do crente chama-se Espírito Santo. A partir do momento que nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, buscamos viver o Senhor de fato, nós somos enchidos, recebemos o Espírito Santo de Deus. E Ele muda por completo a nossa realidade.
Se nós não temos o Espírito Santo, tudo para Deus é difícil, tudo na obra é difícil, servir ao Senhor é um fardo, servir ao Senhor é complicado. Falta o Espírito Santo, porque a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que nos reveste de poder, de autoridade e prazer em fazer a obra do Pai eterno. Eis o porquê que devemos buscar o Espírito Santo na nossa vida. Letra C. É um privilégio de cada salvo. Um dos maiores privilégios do crente é poder cooperar com Deus. Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Marcos capítulo 16, versículo 20. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Glórias a Deus por isso. É interessante, amados, esse privilégio. Há um texto bíblico que eu não escrevi nessa folha, em que diz que os anjos, eles anelam, eles desejam profundamente em falar do amor do Senhor para o homem. Mas o Eterno reteve para nós essa missão. Reteve para nós essa missão. Veja quão grande honra é falar do Senhor, é testemunhar do Todo-Poderoso. E nós, amados, temos que tomar posse dessa realidade, tomar posse disso, porque não é fardo, não é peso, não é vergonha, igreja. Não é vergonha testemunhar de Cristo, vergonha é viver sobre a face da terra, morrer e ir para o inferno. Esta que é a vergonha. Porque aqueles que roubam não têm vergonha de serem ladrões. Já notaram isso? Os caras roubam, tá na televisão, bonitinho, engraçadinho, todo mundo legalzinho, ali. Você conhece alguém na cidade que rouba, que fez o mal, aquela coisa toda, vai para São Mateus, fica um tempo ali, volta, fica aí de boa na rua, bonitinho, legal? Não é assim? Como se nada tivesse acontecido. Não tem vergonha do passado, vergonha das ações. E nós, muitas vezes, temos vergonha de falar de Cristo. Vergonhas de falar do Todo-Poderoso. Amados, é privilégio, é privilégio. Amém? É privilégio. Vamos entender isso como privilégio do representante de Cristo testemunhar do Mestre. Como representantes, temos a obrigação de evangelizar. Letra D, é uma responsabilidade de cada crente. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todo homem seja salvo e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouça, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas como serão salvos se não ouvirem a palavra? E como ouvirão se nós não pregarmos? Como serão salvos? É nossa missão, irmãos, é a nossa responsabilidade. Está sobre os nossos ombros, testemunhar de Cristo Jesus. Ezequiel capítulo 33, versículo 8. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Esse texto ele é muito forte mesmo. Entende-se que, se nós não pregarmos o Evangelho, não fizermos a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance, quando aquele ímpio, a pessoa que não conhece a Cristo, quando este partir para a eternidade, quando se apresentar diante do Senhor, o Senhor olhará ao redor de onde aquela pessoa estava e identificará quem era o seu próximo. Claro, uma conjectura, evidentemente. Mas é nesses termos que a palavra está exposta. E vai requerer das mãos daquele que tinha contato, acesso a essa pessoa, que estava próximo a essa pessoa, mas que viveu a vida toda e nunca teve coragem de falar para ela, se tu não aceitares a Cristo, não herdarás o reino dos céus. Que nunca teve coragem de falar para esta pessoa, é preciso viver Jesus, amar a Cristo acima de todas as coisas.
não passará desapercebido, o Senhor há de cobrar. E foi essa sentença que o Senhor deu a Ezequiel. Era preciso que a mensagem fosse levada, caso contrário seria requerido dele. Irmãos, temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer, queridos, é nossa responsabilidade, é minha responsabilidade, é tua. Não fique esperando, mas a televisão já fala. Não fique esperando pela televisão. Mas o pastor Elias fala na rádio, o pastor Elias fala na internet, o pastor Elias fala na igreja, já é o suficiente, ele já faz a minha parte. Não faça a tua parte, eu faço muito mal a minha parte. Muito mal a minha parte, porque eu poderia fazer muito mais. Veja dessa forma. Não se isente porque a igreja faz alguma coisa. Mas a minha igreja, glórias a Deus, a igreja fiel, glórias a Deus, eu não preciso fazer porque eu glórias. Sai dessa vida. Não vai te levar para o céu. Tens que obedecer o Criador, fazer a vontade dele. Amém? Letra E. É uma prova de que temos a natureza de Deus. É uma prova, irmãos. Quando nós pregamos o Evangelho, mostra-nos que somos de Deus. Que carregamos em nós a mesma paixão, entre aspas, paixão, que Deus tem para com a tua vida. Na verdade, um profundo amor, um amor extremamente forte, violento, que Deus tem para com cada um de nós. Deus, amados, Ele nos ama tanto, e nós não vamos compreender isso enquanto na terra. Tem muitas coisas que nós não vamos compreender, só quando chegarmos na glória. Mas Deus nos ama de uma forma tão violenta, mas tão intensa, tão violenta, que Ele deu-nos Cristo Jesus numa cruz. Deu-nos Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso, amados. Glórias a Deus. Isto é a manifestação intensa, violenta do amor de Deus para conosco. Diz um texto bíblico que o Senhor tem ciúmes. Tem ciúmes. Esse ciúme não é aquele doentio que o homem tem, mas é um zelo extremamente gigante, um zelo violento por cada um de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Nós temos a natureza divina, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Essa é uma verdade, amados. Nós carregamos a natureza de Cristo, natureza do Senhor. Nós somos um em Cristo Jesus. Tornamo-nos um em Cristo. Éramos um, Cristo. Tornamo-nos um em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte. Mas para vós outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Amados, veja como é profunda. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. Amém? Esta é a verdade do Criador para as nossas almas. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. A nossa vida está em Cristo. Porque morrestes para o mundo, morrestes para tudo que nos rodeia, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Será que nós estamos mortos de fato? Todas estas situações, amados, é para nós refletirmos, analisarmos com muito carinho, com muito zelo, não apenas para entrar por esse lado e sair por esse lado. Não. Eu tenho que chegar na minha casa, eu tenho que chegar hoje, quando eu for deitar-me, quando eu colocar o cabeção no travesseiro, eu tenho que olhar para o Senhor e falar: Deus, e aí, Deus? E aí? Tu te agradas de mim? Tem que ser muito macho, muito fêmea, para fazer essa pergunta diante do Senhor.
E aí, Deus, tu te agradas de mim? Tu te agradas de mim? Temos que ter a coragem. Temos que ter a coragem. E se a resposta, amados, for negativa, não deixe para amanhã o conserto. Não coloque reparos, band-aid, não funciona nessa história. Esparadrapo com gaze, não funciona. Não podes colocar remendos, mas pega a faca do Espírito, corta a ferida fora e fala: Senhor, com teu sangue, cicatriza a minha vida. É assim, queridos. Porque nós não podemos colocar o band-aid, o esparadrapo com uma gaze? Porque a ferida continuará. É apenas um paliativo. Nós não vivemos de paliativos. Nós vivemos de cura. O Senhor veio para curar, para nos resgatar, para nos mudar. E Ele quer fazer isto com a nossa vida, com a minha vida e com a tua vida. Ore e fale para o Senhor. O Espírito Santo vai te responder. Aí você vai lembrar de tanta coisa. São as feridas imundas, fedorentas, cheio de bichos e larvas. Eca, não é? Dá até ojeriza. É dessa forma, irmãos. Quando você vê uma coisa nojenta, o que é que você sente? Nojo, não é? Nojo. Vou te contar um segredo. Aquele que ninguém quer ouvir. Mas quantas feridas nojentas nós temos? Quantas feridas nojentas? Cheio de larvas. Nós não podemos ter isso na vida. Nós não podemos. Quando eu falo nós, amados, porque eu também sou humano tal qual vocês. E se eu não me cuidar, a ferida vira câncer e vai comer toda a minha perna, meu braço, minha cabeça, vai me destruir aos poucos. Tem que arrancar e jogar fora. Amém? Finalizando a nossa palavra, evangelizar, obediência e amor. Obediência e amor. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você é representante de Cristo. É preciso falar da mensagem que o Senhor colocou no teu coração, a mensagem que está na palavra. Como representante que somos, nós temos a obrigação de evangelizar, de testemunhar de Cristo Jesus, de falar daquilo que Cristo fez na nossa vida, da transformação. Não podemos reter a mensagem para nós. Amém? Façamos a vontade do Senhor, porque Deus é conosco e Deus quer ter esta alegria na nossa vida, em nos enxergar cada dia mais envolvido com a sua obra, tomado, envolvido pelo Espírito Santo e fazendo a obra dele para a honra e para a glória dele próprio. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esta palavra, queremos clamar que tu venhas despertar-nos, para que, Senhor, tenhamos uma vida sadia diante do teu altar, tenhamos prazer em testemunhar do teu grande feito que foi a salvação que nos concedeu. Oh Deus, venha trabalhar a nossa vida, nos purificar, nos arrancar do pecado. Oh Deus, arrancar as nossas feridas nojentas do pecado, Senhor, para que nós possamos ter uma vida íntegra, uma vida repleta do teu santo e bendito Espírito. Oh Espírito Santo de Deus, nos envolva, nos capacita e envia-nos, porque queremos cada dia mais fazer o teu querer, fazer a tua vontade, testemunhar da nossa fé àqueles que são o nosso próximo. Oh Deus, toma a tua igreja e abençoa a tua igreja. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mensagem 827